Olá, daqui a pouquinho eu estarei com Daniel Ramires e a gente vai falar sobre o manifesto humanista. O que será que é isso, né? É muita surpresa. Agora a gente está fazendo um teste e eu vou chamar ele aqui para conversa só para ver se a gente consegue conectar. Então, você que está aí me vendo, eu te peço para aguardar um instante que eu vou chamar ele para cá. Vamos ver se ele vem. Vamos esperar o Daniel entrar? Então eu vou pedir para você, por favor, se você está aqui comigo, esperar mais um pouquinho, porque a gente combinou às 5 horas da tarde, né? Então eu vou pedir só mais um dedinho. Olha lá ele. Aham, agora eu consigo te incluir, Daniel. Vamos lá. Ah, agora sim. Finalmente! Tava difícil. É no celular só. No computador você não consegue. Bom, então a gente se encontra às 5, agora a gente já sabe como é. Então, tem gente que não está conseguindo entrar. Cris, como é que eu faço? Eu peço para entrar pelo teu Instagram? Tem que entrar no meu Instagram, senão não consegue. Eu já Ou mandei você. para. É, Então, nós tem vemos que daqui a entrar no meu pouquinho. Instagram. Opa, já tem A gente se vê. Rafa aí, ó. Tem alguns amigos aí já. Vocês querem começar, a gente já começa, tá tudo bem. Como que você pensa? Vamos lá então. Eu As Você quer pessoas. entrar às 17 horas? Eu acho que é legal, né? Que a É, gente marcou. porque daí a gente respeita, né, o que a gente. A gente pode bater um papo, então, sem muita. Ah, não. Bater papo, a gente vai ter que se aprofundar, minha filha. Eu sei como que você é. Pois é, pois é. Pois é, a gente pode bater papo no seguinte aspecto. Você pode falar um pouco quem é você, né? Quem é esse sujeito todo diferentão que vai para dentro das organizações, leva ideias completamente diferentes, inovadoras. Quem é você? De onde surgiu você, Daniel? Conta Então, pra gente. eu vou pegar o fone de ouvido para não dar nenhum eco aqui. Pera aí, não vai embora. É, você também não vai embora, Não, pessoal que está aí, ó, espera um já pouquinho, vou. que a gente vai lá pegar, Pera Daniel. aí, não vai embora. Vai lá. Pessoal, espera um pouco que o Daniel foi pegar o fone de ouvido para não ter nenhum eco e ele vai começar a contar um pouco sobre a história dele. E nós vamos respeitar o horário das 5, que foi o que a gente se comprometeu com as pessoas que são aqui, os meus seguidores do Instagram, das redes sociais, que a gente começaria esse bate-papo às 5 horas da tarde. Então, eu peço para você aguardar mais um instantinho, que o Daniel está chegando com o fone de ouvido dele, para não dar ruído, e a gente vai começar a bater um papo daqui a pouquinho. Então, espera aí. Enquanto isso, eu estou organizando aqui as perguntas que eu vou fazer para o Daniel. E eu tô E, desligando aqui, meu fone. Ô, Cris, e nós vamos começar. Conta um pouco quem é você, enquanto isso, enquanto as pessoas estão aqui esperando, é, vai falando, mesmo que você está ajustando o seu fone de ouvido. Quem é você? De onde surgiu o Daniel? Veio da onde? Como que foi a sua história, Daniel? bom, eu tô na área de recursos humanos desde 83, né? Minha formação é teatro. Eu fiz teatro, fui ator e diretor durante algum tempo. E um dia um amigo meu, chamado Jorge de Castro, me indicou para trabalhar numa empresa chamada Ciamar, que trabalhava com filmes da área de treinamento. Sim, E aí, nessa lógico. área, e desde então, ó, tá vendo? Eu tenho que só me ajustar aqui. Desde então, eu tô trabalhando nessa área e que é apaixonante. Recursos humanos é uma área muito apaixonante, né? E aí Então, comecei a assim, trabalhar a com Marta teve que se jovens já nesse, reinventar, nesse né? período, né? Espera aí que eu vou colocar o fone Desculpa aqui. te Tá? interromper. Oi? Desculpa. Pronto.
A Ciamar teve que se reinventar, né? Porque ela era uma grande novidade na época, é como as listas telefônicas que acabaram, né? A Ciamar foi uma coisa inovadora na época. Foi. E o que aconteceu? Você sabe? Ela se reinventou? O que aconteceu? Eu acabei perdendo um pouco o contato com eles, né? Porque eu tinha... Foi uma grande escola, né? Porque eu, para vender os filmes da área de treinamento, tive que assistir todos. Eles tinham um acervo muito grande, de mais de 300 vídeos, imagina. E aí eu acabei tendo que, para poder, de fato, entender, enfim, o que eu tinha que vender, eu tive que assistir todos. Então foi uma grande escola que eu tive. Eles tinham lá o Sr. Nicolau e Dona Quero, que foram as pessoas que trouxeram esse jeito de desenvolver as pessoas, né? E foi uma época muito boa, né? E foi uma época muito interessante porque os vídeos que eles traziam muita coisa de fora, né? Em termos de atendimento a cliente, liderança, tudo, muitas técnicas. E aí os filmes chegavam antes dos livros. Daí quando vinham os livros, as pessoas liam os livros e associavam com os filmes. Então, foi uma época muito boa. Aí depois isso acabou... Eles, acho que descontinuaram essa parte de filmes, eu não acompanhei mais. Tinha uma na livraria deles também, né? Que eles vendiam bastante livros lá. Então foi uma escola bem bacana que eu tive o privilégio de aprender na prática uma série de coisas de recursos humanos. Incrível. E depois? O que aconteceu? Aí depois eu saí de lá, montei junto com 3 amigos, o Zé de Castro, a Rosana Garcia e o João Garcia, a MKT, que era uma empresa de filmes, de treinamento e jogos, né? A gente tinha uma fábrica de jogos. Jogos de montagem mesmo, tinha um que chamado Quadrados Quebrados, coisas bem... Quem conhecer já está denunciando que época que era, porque eram os jogos de montagem mesmo, né? E muito incrível, dá para fazer trabalhos incríveis com esse jogo dos quadrados quebrados, é maravilhoso isso. Então, eu tinha uma fábrica, a gente fazia, eu só estou ajustando aqui, a gente fabricava esses jogos, né? E vendia isso para o pessoal da área de recursos humanos, para que eles usassem como ferramenta nos seus treinamentos. E aí eu comecei, a gente teve uma fábrica fabricando jogos. Depois eu trouxe uma empresa de filmes de curta duração. Também usava bastante desenhos animados. Tudo sempre trabalhava com ferramentas para a área de recursos humanos, né? Foi uma época muito boa. Curti bastante fazer isso tudo. Olha só, você, pelo visto, sempre teve a ver empreendedora, né, Daniel? Sempre empreendendo, sempre trouxe aí uma grande empresa de vulto de fora do país para cá, assumiu essa responsabilidade, conseguiu mudar a cabeça de muitos líderes, muitas equipes, né? E aí, de repente, chega uma pandemia e faz aquele chacoalhão na vida de muitos, sim, como na minha vida e na sua, né? Isso, com certeza. E, de repente, você fala, caraca, o que é isso? Agora todo mundo virou robô, virou computador, virou... né? E você traz um assunto muito interessante a partir de um manifesto humanista. O que é esse manifesto humanista, Daniel? Da onde que surgiu isso? Porque lá a gente divulgou você metade robô, metade Daniel. Da onde que veio? É muito criativo isso. Da onde que veio isso? Primeiro que eu preciso fazer muita compaixão com as pessoas que perderam alguém antes de falar do manifesto, né? Eu acho que essa tragédia que foi essa doença, essa Covid, ela afetou todos nós. Ou afetou fisicamente, ou afetou no próprio trabalho, né? De uma certa maneira, não teve ninguém que saiu imune dessa tragédia, né? Então, primeiro eu quero fazer compaixão com as pessoas que perderam alguém, né? Ainda estou ajustando aqui, tá? Deixa eu só ver se porque eu estou só arrumando aqui o meu computador aqui para poder apoiar. Então, primeiro eu quero fazer compaixão com as pessoas que perderam alguém. Porque, às vezes, quando eu falo, parece que eu estou simplificando, mas foi uma tragédia para todos nós. Então, primeiro isso. Todos nós, de uma certa maneira, fomos afetados, direto ou indiretamente, por essa tragédia, né? Mas por que o manifesto veio, Cris? Porque eu comecei a ouvir muito das pessoas que a gente tinha que se reinventar, né? A gente ouvia muito se reinventar, mas é difícil você falar para alguém se reinventar, alguém que não tem dinheiro para comer, alguém que está preocupado em pagar seu aluguel,
É muito duro isso, porque a pessoa não tem cabeça para nada. Ela quer o que ela quer sobreviver. E quando você fala de se reinventar, você coloca uma responsabilidade muito grande nas pessoas. E eu, andando um dia fazendo uma caminhada, eu falo que veio uma epifania, mais do que um insight. E que veio essa imagem, uma das imagens vai ser a imagem do ciborgue. Porque, de uma certa maneira, a gente estava se robotizando. Se a gente pensar nessa ferramenta que nós estamos usando aqui, que é o celular, ela é muito legal, é útil. Mas desde que a gente sabe usar. Né? Então, você vê, às vezes as pessoas estão almoçando, 5, 6 pessoas de uma família, e todo mundo no celular. Numa hora que é um sagrado, né? Que é a hora de você estar lá se alimentando, já que tem milhões de pessoas que não têm esse privilégio. Então, isso que eu fui pensando, pô, aí vem a pandemia e ela vem nos afeta no afeto. Porque a gente transmitia, ou alguém transmitia para a gente através do aperto de mão, do abraço e do beijo. Né? Tudo que é o afeto. Que talvez aquilo que a gente estava se distanciando, por isso a imagem do ciborgue, a gente estava se robotizando. Essa coisa de perder um pouco essa sensibilidade. Né? E aí veio essa imagem do ciborgue. Né, que eu falei, por que isso? Né? Por que então veio... Eu não quero espiritualizar essa conversa, mas esse vírus veio, como eu disse, apesar dessa tragédia, veio trazer alguma coisa de aprendizado. Talvez para a gente se aproximar mais. Claro. Por que não espiritualizar essa conversa? Vamos sim, por que não? Não, porque fica muito polêmico tudo e acho que... Aí mas você não se considera polêmico? Eu sou polêmica, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos embora, a gente acredita nisso. Não, é porque tem uma coisa que é muito louco essa pandemia do jeito que ela veio, né? Porque ela é uma coisa que a gente não vai ver mais. Conectou o mundo inteiro, todo mundo na mesma energia da gente ficar em casa. E a gente não poder ter contato com o outro. Isso que a gente estava... Parece que o vírus veio de fora para convidar a gente a pensar de dentro para fora. Falou, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Então, nesse sentido que eu acho que tem alguma coisa aí que a gente talvez nem tenha aprendido ainda, porque tem gente que continua com seus mesmos comportamentos, continua no celular, continua... Eu estava no fim de semana, assim, Natal, no Natal, quer dizer, é um ambiente de férias, porque ninguém trabalha naquele período. E aí eu vejo um casal jovem com duas crianças, duas adolescentes, talvez até menos, que uma devia ter uns 7 anos, outra uns 12. E aí as crianças, Cris, a mulher e o marido dela, né, com o celular, ela chegava a passar na frente do celular e a mulher empurrava aquela criança do lado e continuava no celular. Nossa! Na melhor infância, né, tipo 7 anos, depois eu tô com 2. Eu falei, melhor era isso, quer dizer, o que ela está passando para os filhos, para as filhas? Eram férias, não é trabalho. Então, acho que ainda tem gente que não entendeu o que essa tragédia fez com a gente, né? Que a gente deveria se aproximar um pouco mais. Então, por isso que veio essa epifania de pensar nesse robô, nessa imagem. E numa frase que um dia um cara chegou para o Michelangelo e falou, como é que ele fez o Davi? O Davi, uma estátua que veio de uma pedra de mármore Carrara de 5 metros de altura, 8 toneladas. E ele falou, como é que você fez o Davi? O Michelangelo falou, eu tirei tudo que não era Davi. Eu tirei o excesso. Né? É linda essa história, né? Maravilhosa. Então, nesse sentido, eu acho que essa tragédia, esse vídeo, foi para tirar o excesso. Foi essa a minha inspiração do Manifesto Humanista. Né? A gente valorizar o que tem que ter valor e não dar tanto valor para uma coisa que não tem valor nenhum. Mas nós não aprendemos, né? Como humanidade ainda. Eu acho que tem alguns que sim, que entenderam, outros que não. E aí eu levo isso para dentro das organizações, por exemplo. Quando a gente fala de vulnerabilidade, quando a gente fala de autenticidade. Então, pessoas autênticas, quando a gente fala de um manifesto humanista, são pessoas que respiram a verdade, né? Sim. Ela é autêntica e tem um preço muito alto para ser autêntico por ser autêntico dentro de uma organização. E como que você vê, por exemplo, esse manifesto humanista para dentro das organizações, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de equipes, quando a gente fala de comportamentos dentro das empresas, depois de tudo o que aconteceu, quando você fala de manifesto humanista? Primeiro, eu sou de uma época que eu sou da geração de prata, né? Que a gente fala que de uma época que manda quem pode, obedece quem tem juízo, você não é pago para pensar. Então, acho que as empresas entenderam que esse não é o melhor caminho.
Acho também, que acredito que se estimula muito nas empresas a questão da competição, que na verdade é uma rivalidade. Então as pessoas vão adoecendo nesse clima. Porque competição é uma coisa muito espetacular. Competição, eu gosto de usar exemplo, que quem fez a Rainha da Hortência foi a Paula. Quem fez a Magic Paula foi a Hortência. Então a gente vai levantando a barra, e a gente vai criando ambientes em que a gente cresça juntos. Até que a gente não tem mais grandes jogadores de basquete, ou talvez eu não conheça, como tínhamos no passado esses ícones tudo. Então as empresas estão buscando mais essa questão da humanização. Há uma preocupação muito grande com o bem-estar dos profissionais. E os profissionais também não vão sujeitar a qualquer coisa que possa adoecê-los, né, com essas doenças que tem, por tanta pressão que nós temos. Então acho que isso também, por exemplo, o próprio home office, né, agora as pessoas trabalhando em casa. Eu lembro que numa conversa assim como essa com os amigos, uma pessoa falou, mas como é que eu vou controlar um funcionário meu para ele não me engane em home office? Controlar, olha isso. Aí eu falei para ele, meu amigo, se ele te engana no home office, ele te enganava no presencial. Só que você não percebia. Isso tem a ver com caráter, não tem a ver que é home office ou dentro de casa. Se é um compromisso pessoal, vão fazer melhor trabalho em casa ou fora de casa, dentro do escritório. Então acho que as empresas, inclusive, algumas empresas agora, as pessoas perguntam se vai ter... Qual é a jornada? Se vai ficar os 5 dias dentro da empresa ou se vai revezar. Os funcionários também estão tendo essa opção de escolher empresas, quando ele pode escolher, em que o bem-estar acaba aparecendo como sendo uma cultura dentro da empresa. Então, acho que nesse sentido, as empresas estão mais se humanizando. Né? Os próprios líderes também têm um caráter... Se fala muito de humanização dentro das empresas. Né? A gente, quando você tenta o resultado a qualquer custo, o custo sempre é muito alto mesmo. Né? Então, acho que isso tem se falado muito, de trazer um ambiente melhor. Teve uma mudança de crenças, de valores? Você acha que teve aí um chacoalhão? Você acabou de dar um exemplo de uma pessoa jovem que tirou a filha da frente do celular. E aí eu fico pensando, será que realmente a gente acordou para algumas coisas que são importantes? Quando a gente fala de comportamento humano, quando a gente fala de valores, de princípios, a gente fala de propósito. Virou moda agora falar de propósito, né? Mas você sabia qual era o seu propósito desde sempre, não sabia? Eu sabia qual era o meu. Mesmo que eu não escrevesse ele, eu sabia qual era o meu propósito, porque eu vivo para estar junto com pessoas. Então, quando você fala assim, a gente virou um robô, né? E tem aquela foto do manifesto. Meu, isso daí foi como se tirasse pedaço do meu coração, porque estar junto com pessoas é o meu propósito de vida. De treinar, de capacitar, de provocar o melhor que cada um tem. Eu aprendi, dentro da pandemia, muitas coisas. Eu estava aqui fazendo a lista de coisas que eu aprendi na pandemia, porque dizem que quando a gente tem uma limitação, a nossa criatividade, até fiz um post hoje no LinkedIn sobre isso, a nossa criatividade fica amplificada, né? Então, você tem ali um dilema, tem um problema, mas começa a buscar solução mesmo que seja de uma forma desesperada, e tem aprendizados aí. Teve mudança de crença, de valores? Para mim, tiveram alguns. Eu sou muito otimista em relação a essas questões, sabe? Eu tenho o privilégio de trabalhar com muita empresa que coloca... Tanto é que os meus jogos, né? Eu procuro sempre falar dessa questão do propósito, da questão das crenças que nos limitam. Por exemplo, quando eu falo de propósito, eu lembro da Maria Teresa de Calcutá, que cuidava dos pobres, dos miseráveis. Quando o cara muito rico chegou para a madre e falou, madre, eu não faria o que a senhora faz, mas por dinheiro nenhum. E a madre respondeu, nem eu. É verdade. Porque tem coisas que você não faria por dinheiro nenhum e tem coisas que você faria sem receber nada em troca. Né? Então, se o seu trabalho te traz isso, você fala, se for esse trabalho sem receber nada em troca, porque a gente precisa de dinheiro. Eu não tenho que fazer o culto à pobreza, não, porque quando você faz isso, você tem um ecossistema que também vive essa escassez, se você traz escassez. Mas tem que vir em prosperidade. Mas que tal ver em prosperidade ambientes que está alinhado com o seu... Por exemplo, eu não atendo empresas que vendem cigarro. Eu não vou, porque eu não quero que eu respeito os fumantes, cada um faz as suas escolhas, mas eu não posso apoiar ou de armas, eu não posso apoiar um mercado que não é que está ligado ao meu propósito, que tem, no caso, cigarro ou armas, né? Então, ok, eu posso fazer em algum momento a opção de não atender, se eu puder. E é claro, esse é o meu propósito de não atender mesmo.
Então, acho que se o seu trabalho está alinhado com coisas que você se pergunta... Tem a música do Bruce Springsteen, um trecho que fala: onde está o trabalho que libertará as minhas mãos e a minha alma? O que eu faço, o meu propósito, o meu trabalho é isso, que libertou as minhas mãos e a minha alma. Então, eu descobri aí meu propósito. Mas acontece, às vezes, quando você menos está buscando, mais aparece. Eu nunca imaginei que eu teria conseguido meu propósito fazendo o que eu faço hoje. As coisas foram caminhando, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu não sabia disso. Quando eu comecei a ver que o meu trabalho poderia liberar o potencial humano, que essa é a minha missão, liberar o potencial humano, eu falei, esse é o meu propósito de vida. Né? Então, eu acho que, não sei se, acho que não tem uma resposta certa para isso, porque, como você falou, se fala muito de propósito, mas, por exemplo, dentro do Manifesto Humanista, eu estava buscando uma imagem, Cris, que representasse além do ciborgue. E aí, por isso que falo que é epifania, aí vem um triângulo. Quando veio esse triângulo na minha mente, nessas caminhadas, eu comecei a colocar uma letra em cada uma dessas pontas do triângulo. E a primeira que veio na minha cabeça foi o resetar. Por quê? As pessoas têm que começar tudo de novo. Gente, a gente tem tanta coisa bacana dentro da gente que só uma crise que nos desperta para olhar para isso. Então, o que é o resetar? Você desliga o computador, tira tudo que não é legal, coisa que está pesado, alguma coisa que parece um vírus que está ali. Você se desconecta de redes que não são confiáveis e liga de novo. Deixa mais leve. Faz uma limpeza. Então, de novo, o primeiro R que veio nesse meu manifesto humanista. Depois veio o recall. Porque o recall é feito nas empresas de automóveis depois que ele está rodando, nunca antes. Então, quais são as crenças que está na hora de falar, cara, eu não quero mais isso para mim? Aí veio o recall. Tirar aquelas crenças que nos limitam, os paradigmas que não fazem mais sentido. E, por último, o terceiro R, que é o reciclar. Tem muita coisa que a gente não sabe, que não sabe. Eu comecei a fazer jogos do digital, que eu não fazia. Eu criei 3 palestras nesse período. Comecei a escrever um livro. Eu jamais faria isso se não fosse pela essa pandemia, que foi horrorosa. Né? Por isso que eu falo que tem que respeitar as pessoas que sofreram muito com isso. E aí o último R, que é o ressignificar, que está lá na imagem. Trazer um significado novo para tudo isso que aconteceu. Como que as pessoas que estão nos assistindo agora conseguem colocar o Manifesto Humanista na prática? Como que é possível praticar tudo isso que você... Porque, assim, às vezes a pessoa perde um emprego, porque, por exemplo, o emprego hoje em dia, né, ou para a grande maioria das pessoas, é uma das coisas mais valorosas na vida das pessoas. Se ela não trabalha, ela não está colocando em prática aquilo que ela veio para doar para o mundo, né? E aí ela se sente limitada nesse momento. Então ela precisa se rever tudo isso. Não precisa uma grande pandemia para acontecer esse dilema, né? Então, como que eu posso colocar em prática esse manifesto humanista? Que eu acho que não é... A gente não precisa pensar numa pandemia, mas a gente pode pensar nos desafios e dilemas que a gente tem hoje no dia a dia, né? Como que você vê isso? Olha, não é uma resposta muito fácil de te dar. Talvez eu possa falar da minha experiência pessoal para inspirar as pessoas, porque essa pode ser minha contribuição. Porque não é fácil mesmo. Porque na verdade, a gente tem outras pandemias, não com essa tragédia que foi, mas tudo o que vem antes da pandemia é uma epidemia. E o que vem antes da epidemia é um surto. Só que a gente não dá bola para o surto. Aí vem a epidemia, uma pandemia. É uma gripe que vira um resfriado, que você não cuida, que vira uma doença pulmonar. Por exemplo, eu gosto do exemplo do meu filho, que um dia ele estava dirigindo, ele estava no banco de trás, ou seja, ele não tinha nem 12 anos ainda, e eu falando com ele, Cris, e ele respondeu assim, hã, hã, hã. Aí no quarto eu falei, filho, é muito chato falar com alguém e fica respondendo hã. Aí o que ele fez? Hã. Aí eu parei o carro. Parei o carro no lugar que eu pude, naquele momento, falei, agora eu vou conversar com ele, de fato. Porque talvez eu nunca tivesse deixado bem claro para ele qual era o meu papel. E aí ele começou a chorar quando eu estava sendo muito bravo com ele. Ele falou, pai, eu pensei que eu era seu amigo. Não, você não é amigo, você é meu filho. E eu sou seu pai, não sou seu amigo. Eu sou seu amigo também, mas eu sou seu pai. E isso tem mais a ver para você do que para mim.
como um benefício. Se eu não tivesse dado aquela parada e aceitado o ran-ran, aí que eu falo que é um surto, vem uma epidemia, eu perderia o controle. Talvez eu perdesse o controle sobre o meu filho naquele momento, porque eu era o respeito que eu queria com o pai dele. Não é respeito na minha vaidade, é o mesmo respeito que eu queria com meu pai. Que hoje em dia isso é muito tênue, esse fio entre ser amigo e ser pai. Porque os pais hoje em dia, alguns, não todos, querem ser mais amigo do que pai. E aí confunde mesmo. Então, relacionamento, um surto. Às vezes o teu companheiro ou companheira te trata mal, fala uma coisa que você não gosta, você não fala nada. Mas ele acha que é assim que você quer ser tratado. Aí depois, os casais terminam, rompem os seus casamentos de uma maneira muito rápida, porque nunca lidaram com o conflito. Porque o conflito evita o confronto. Eu sou casado há 35 anos. Os vizinhos sabem que tem 12 leoninos naquela casa, porque a gente nunca abriu mão de uma boa discussão. Entendeu? Para não virar um confronto. Quando vira o confronto, aí vai para o estômago. E aí gera ressentimento. E o ressentimento, como diz Shakespeare, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas o outro nem sabe que você está ressentido com ele. Então, acho que para lidar com as pandemias que a gente tem na nossa vida, não essa tragédia, deixe bem claro nas relações que você tem com todos os seus pais, no seu trabalho, na sua vida pessoal, porque tem uma hora que, se você não lida disso quando é surto, na hora que vira uma pandemia, a pandemia não tem mais controle, porque ela controla por si própria. Não tem mais controle sobre isso. Então, para lidar com o seu manifesto, porque manifesto é uma palavra que vem de duas palavras em latim, que é mão e agarrar. Então, agarrar com as mãos. Então, manifesto é um grito, é uma manifestação visceral. Falei, não quero isso, não me trate assim. Meu filho, não é assim que você vai falar comigo, eu sou seu pai. Então, naquele momento, nunca mais você enquadrar meu filho em relação a isso, porque ele sabia exatamente essas coisas como deviam ser feitas. Né? Não sei se... Agora a gente está num mundo multifacetado, né? Então, nós não somos pessoas únicas. A grande maioria são partes. É a parte que eu fico bravo no trânsito e xingo. É a parte que eu entro num lugar e falo para as pessoas tratarem bem umas às outras. É a parte da baia rabugenta. É a parte da criança ferida e magoada. Mas que a gente não consegue ver uma unidade dentro das pessoas. Existem várias partes, né? Como já fala Ken Wilber, a gente tem aí a psicologia transpessoal também que traz isso, a gente tem alguns estudiosos que falam sobre isso, e neste mundo multifacetado, como que a gente fala de um manifesto humanista? Você trouxe aí o exemplo do seu filho, né? Quando a gente tem uma liderança equilibrada, a gente, se olhar para trás, essa liderança, ela foi um bom filho, ela foi tratada bem, ela foi ouvida, ela foi nutrida. Então, como que eu percebo? Eu vejo hoje, dentro das organizações, muita competição, muita disputa, muito ego, muito medo de falar o que pensa, muito medo. Por que será que a Amy Edmondson veio ressurgir, né, com segurança psicológica e teve um grande sucesso e hoje está explodindo aí dentro das organizações? Se o Edgar Schein já falava lá atrás, no passado, sobre isso, né, de um olhar mais humanitário, mais humanista, uma liderança mais humanitária. E como que a gente vai resolvendo? Porque, assim, eu acho que isso é complexo demais para a gente resolver aqui nesse bate-papo de 1 hora, né, Daniel? Mas, assim, uma das coisas que eu acredito e que eu levo para dentro das organizações onde eu estou é o autoconhecimento como algo fundamental para que as pessoas possam ir acabando cada vez mais com esse ato, sabe, interno, né? Porque as pessoas ainda estão com uma grande dificuldade de se encontrar. Eu não sei se você percebe isso nos teus movimentos dentro das empresas ou até mesmo na sua vida pessoal. É complexo tudo que você colocou, realmente, porque eu, por exemplo, eu acho que uma boa terapia sempre ajuda, né? Então, por isso que eu acho que os profissionais terapêuticos que lidam com isso
eu acho que tem muito trabalho pela frente. A gente tem que buscar ajuda, porque é um ambiente... Eu fico muito preocupado com a geração, essa geração que está chegando agora, né? O que mundo que eles vão encontrar. Eu estou feliz que as empresas estão preocupadas com isso, porque a empresa tem uma responsabilidade muito grande, né? Para poder ajudar a própria sociedade, que a gente fica 2/3 da nossa vida de cada empresa. Então, quando você tem bons líderes, bons caráteres nas empresas, entender que uma coisa é competição, outra coisa é rivalidade, esses exemplos pode trazer para dentro de casa também. Agora, você está numa empresa que vê um cara sacaneando, vê um mentindo, vê trazendo um clima horroroso, que a gente às vezes escuta as histórias, mas eu tenho uma visão muito otimista. As empresas que eu tenho trabalhado, em termos de ética, de comportamento, de cuidado com o funcionário, eu acho que as empresas estão fazendo um papel fundamental para ajudar na sociedade. Porque quando você vê na televisão, os exemplos são exemplos horrorosos, né? Principalmente quando... Não vou nem falar de político, porque eu não... É uma coisa muito triste ver, independente do partido, né? O que eu vejo é uma sociedade brigando por esses caras que não merecem nossa atenção na hora de votar, porque eles... o problema, esses políticos estão aí porque eles foram eleitos, eles não foram colocados lá com a ditadura nem nada. Então, acho que as empresas têm um papel muito grande e tem grandes líderes. Essa segurança psicológica que você falou, né? Agora eu vejo as pessoas comentando sobre isso, isso é muito legal. Eu acho que as empresas têm um papel fundamental para lidar com isso, tendo líderes que sejam bons exemplos para todos nós. E tem muita gente bacana. E eu tenho essa sorte de estar dando isso com muita frequência. Não é assim algo raro. Os líderes que eu tenho atendido ultimamente são muito legais, né? Porque é uma sociedade... eu fico muito preocupado com essa geração. Não sei se vocês viram a reportagem esses dias de crianças que ficam acessando essa deep web, né? Que as pessoas se cortam fazendo. Mas aí quando eu vejo um casal ficar no celular com a criança solta ali, não dá atenção para ele. No dia seguinte dessa reportagem, passou no domingo, na segunda-feira eu estava tomando café com a minha mulher, eu falei, olha, tinha um cara jovem com a filha dele, os dois no celular. Então, a gente vai ter que... Acho que as empresas têm que começar a fazer esse papel dentro das organizações e dizer, olha, que mundo você está criando para a próxima geração. Né? Nesse sentido, acho que a empresa pode ter um papel de fundamental importância em relação a isso. A gente atrai aquilo que a nossa energia coa, né? Eu acredito nisso. Eu também, graças a Deus, eu tenho tido grandes empresas que estão realmente focadas em desenvolver pessoas, em dar oportunidades e construir coisas, um universo diferente daquilo que eles receberam no passado. Mas ainda vejo algumas amigas dentro de RHs e tudo mais se queixando, né, de comportamentos mais duros, mais hierarquizados. Ainda existe muito isso. Se a gente for olhar as pesquisas, por exemplo, 80% ainda das empresas brasileiras são com lideranças com um olhar hierárquico e não com um olhar mais participativo. Existe um movimento para isso, né? As teorias ágeis e tudo mais, mas ainda acredito que a gente tem um caminhar nessa jornada, sabe? Mas também, Cris, tem uma responsabilidade na área de recursos humanos que muitas vezes... e olha que o recurso humano nunca teve tanto valor, nunca se precisou tanto do RH como está se precisando agora. Nunca se precisou tanto do RH. Porque ele pode fazer todas essas conexões que nós estamos falando agora. Só que precisa ter um RH também mais assertivo, né? Às vezes eu proponho jogos que são viscerais mesmo, que mexem com as pessoas. Não quero mexer nisso agora, tal. Por que não? A gente, às vezes, eu uso uma simbologia, desde a época do teatro, quando eu fiz teatro durante muitos anos, e ver essa imagem também, que na minha casa tinha um poço, eu morava na Vila Maria, na Zona Norte, né? E no meu quintal tinha um poço d'água. A gente pegava água desse poço. Nessa época, o quintal era enorme, então tinha cenoura, beterraba, tudo lá, goiaba, manga, tudo no quintal na minha casa, lá na Zona Norte, na Vila Munhoz, né, que é a Vila Maria Alta que chama. E tinha um poço d'água. Cris, quando o poço ele seca, fica seco, sem água, tudo que fica lá embaixo do poço, tudo que vai entrando é sujeira. Então, são papéis, tudo que o vento traz. Folhas secas,
troncos, tudo, sujeira, papel de bala, fica ali. Você não vai conseguir entrar no poço, é muito perigoso. Mas você precisa limpar lá embaixo. Então, o que você faz? Você joga água. Quando você joga água, isso vai emergindo. Toda aquela sujeira emerge. Quando aquele emerge, você vai ver aquela sujeira, você pode tirar, jogando mais água. Porque aí joga, transborda e fica aqui, estarei na água de novo. Se você parar de jogar água, mexer ali, ela vai secar de novo e começa tudo de novo. Aí um dia eu trouxe isso como de novo com epifania, eu sou bom nas epifanias. Eu falei, mas é isso que a RH tem que fazer. É isso que é o meu trabalho com os jogos. Porque como as pessoas não sabem que não sabem, quando você faz você faz os jogos, você emerge. Olha, eu não sabia que não sabia liderar, eu não sabia que não sabia planejar. O que acontece é quando isso emerge, vê o que você faz com isso. Tem gente que vê aquela sujeira e fala, melhor não mexer, vai secar e vai ficar lá embaixo de novo. O poço é a cabeça das pessoas, então você não vai poder entrar, é muito perigoso. Então o que você faz? Cria um ambiente para que essas coisas apareçam. E é esse o meu trabalho, que eu faço dentro de tudo, tanto do jogo como das palestras. O que acontece muitas vezes em alguns RHs, que quando eles veem isso, eles não querem mexer nisso. E aí aquilo continua. Então, é por isso que eu acho que o papel do RH é muito importante para esse processo todo de transformação cultural, de humanização nas empresas. Mas precisa ter gente que fala, bom, de isso aqui, nós vamos trabalhar isso, nós vamos limpar isso. E continuar jogando água, porque é como fala, motivação que nem banho. Você vai ter que estar o tempo inteiro ali. Não é porque você fez ontem, vamos fazer hoje de novo. Desenvolvimento é a mesma coisa. E a água é isso, essa provocação que a gente tem que fazer. Dá trabalho? Dá, mas bem-vindo ao mundo de quem gosta de trabalhar. Né? Você sabe que eu fui RH minha vida toda, né? E eu trabalhei dentro de organizações, mas como eu era um bicho meio curioso e sempre queria ir mais e ir além, eu escutava muito da minha liderança, não, agora não é hora. Não vamos mexer com isso. Não, porque fulano foi promovido a diretor, a gente não pode mais trazê-lo para desenvolvimento, vamos deixar do jeito que está. Mas, cara, se ele virou diretor, ele virou um oráculo agora, ele não pode estudar mais. Né? Como assim? Agora que ele precisa de mais apoio, porque agora ele tem mais responsabilidade, agora que a gente tem que estar junto, né? Então, assim, tanto que a minha vida dentro da organização foi de... Uma vez eu estava conversando com um diretor, que é meu amigo até hoje, e ele falou assim, você fala tudo que você pensa, né? Eu falei, uai, mas não é para falar tudo que pensa? E daí, na hora que eu pedi demissão, eu estava saindo dessa empresa, ele falou, você vai embora? Por que você vai embora? Eu falei, não, para ser pago para falar tudo que eu penso. É isso que eu vou fazer, você é consultora, né? Então, isso já tem muito tempo, muitos anos. E às vezes a gente vai almoçar juntos, ele dá risada e fala assim, uai, então você virou consultor, você paga para falar tudo que você pensa? Eu falei, claro, mas você tinha de graça lá na empresa, por que você não aproveitou? Né? Mas eu sempre fui então, muito provocativa. Essa frase que você falou, tem o Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, que hora que é? A hora é a hora que você identificou que esse é o nosso papel como RHs, né? De atuar dentro de um diagnóstico feito pelo próprio time. Mas as pessoas recuam na hora que o tal do poço que eu falei. Apareceu, vamos trabalhar em cima disso. Tem uma coisa que você falou há um tempo atrás, no começo da nossa conversa, Cris, assim, primeiro, a gente não vai conseguir realmente mudar todo mundo, mas eu gosto de pensar que a mudança aconteça, comece por mim. O Gandhi fala, né? Temos que ser aquilo que queremos ver no mundo. E aí, antigamente, quando eu entrava em sala, eu fazia evento para 15 e fiz para 1.600 jogos, pra você ter uma ideia. Terminava o trabalho, então tinha lá 300 pessoas em sala. Aí passava a avaliação. E aí, Cris, 10% das pessoas fizeram alguma crítica. Eu ficava maluco. Das 300 pessoas, 30 alguma crítica, seja qual for. Meu lado leonino, egocêntrico, narcisista, fala, cara, como é que esses 30 não gostaram? Minha mulher falou, mas 270 gostaram. Aí eu comecei a perceber que a gente fica dando atenção para quem que você não vai conseguir nada. Às vezes o nosso querendo mudar aquela pessoa, cara, não perca tempo. Porque quando eu estava preocupado com os 30 que não gostaram, talvez eu tivesse energia
e focar naqueles 270 que estavam afim. Então, quando isso foi libertador para mim. Por que ficar dando atenção para alguém que não quer minha atenção? Aí comecei a ver, cara, como as pessoas vão gostar? Não, vamos mudar a atenção, porque as pessoas, algumas não vão mudar. Tem gente que vai continuar estacionando em vaga de idoso, mas isso tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Ah, eu vou estacionar também? Bom, aí não faz sentido. Então, eu comecei, no meu trabalho, olhar desta forma. Olha, tem gente que realmente, as mudanças, por mais que essa tragédia tenha acontecido, vai continuar fazendo do mesmo jeito. Mas eu começar a dar atenção. Tem uma frase que eu gosto que é: se as pessoas duvidam de quão longe você possa ir, vá tão longe que você não possa mais ouvi-las. Entendeu? Mas a gente quer ali ficar aí para quê? Então vai ter gente que não entendeu nada, que vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas eu, em respeito às 700 mil famílias que perderam alguém, eu tenho uma amiga que ela perdeu a mãe numa semana e o irmão na outra. Em respeito a essas pessoas, a gente não tem outra opção a não ser ótimo e valorizar. A gente está aqui conversando. Eu acho que tudo tem a ver com escolhas. Cada um tem uma escolha. E eu tenho que respeitar a escolha de outra pessoa, porque Sim. eu tenho as minhas, né? E se eu tenho certeza de quem sou, e conheço muito bem quem eu sou, eu vou respeitar a escolha do outro, o que ele quer para a vida dele. Então, assim, olha, mas o autoconhecimento é fundamental, é importante, as pessoas precisam se autoconhecer. Por quê? Cada um vai fazer a sua escolha. E todo mundo tem o seu tempo nessa jornada. Sim. Então, tem algumas pessoas, eu costumo dizer para o meu marido, essa alma é uma alma muito nova. Aí ele fala, como assim? Eu falo assim, ela ainda não viveu tudo que ela deveria viver, então cada um tem o seu tempo certo. Tem almas mais antigas que, como que eu traduzo isso, né? São pessoas que já experienciaram a vida e que têm uma resposta diferente, mais equilibrada diante de algumas questões. E ainda falando sobre manifesto humanista, eu queria te perguntar sobre isso, né? Você já encontrou alguma barreira de alguém que não estava preparado ou que não tinha essa escolha de receber esse presente que você deu como manifesto humanista para as pessoas? Bom, não quero ser pretensioso, mas assim, não tenha dito para mim, pelo menos. Mas eu lembro de uma pessoa em especial quando estreiei, porque foram 2 meses depois da pandemia, eu fiz essa palestra. Eu criei, que foi uma encomenda de uma amiga minha, Tamara, trabalhava na Nestlé, e ela chegou para mim e falou assim, Dani, vamos bater um papo com a minha equipe, porque eles estão meio chateados, tal, preocupados. Eu falei, você é legal, você gosta de conversar com as pessoas? Eu falei, eu gosto muito, o que eu mais gosto de fazer é conversar mesmo. E aí eu falei, mas para quando você quer isso? Falar depois de amanhã, era uma quarta-feira. Eu falei, sexta-feira. Como assim, menina? Sexta-feira? Não, me dá uma semana, 10 dias. E aí eu tinha lido 2 livros nesse período. Um deles é A Coragem de Não Agradar e Força de Vontade Não é o Bastante. E já tinha gerado algumas coisas na minha cabeça, além das minhas caminhadas. Caminhar é um exercício. Eu podia caminhar no meu lugar, apesar da pandemia. E aí, quando eu estreiei essa palestra, Cris, uma pessoa que estava lá, a Evelise, falou assim, isso lavou minha alma, o que eu tinha contado um pouco dessa palestra que eu fiz, o Manifesto Humanista. E aí, ela falando, e minha mulher chorando, porque ela estava acompanhando, e ela ficou muito emocionada. E aí, eu falei, acho que a gente encontrou uma coisa muito legal aqui. Então, a reação das pessoas com relação a pensar nesses 3 R's, cara, reseta, dá uma olhadinha, você tem muita coisa legal. Tira aquilo, o recall, tira aquilo que não é legal na tua vida, joga fora. Tem coisas que veio errada, ou alguns paradigmas que só travam você. Vai para o reciclar. De novo, você começar a criar coisas baseadas na tua própria experiência. Traga um significado para tudo isso. Então, essas coisas foram muito legais. Outra coisa também que aconteceu, Cris, que aí espiritualizando a nossa conversa, que foi a provocação inicial, eu tenho uma amiga chamada Renata Charuti. Ela é irritantemente pontual. É aquela pessoa que você marca 11 horas, ela chega 11 horas. Ela não entendeu que depois chega 11h05.
Tanto é que eu marcava, quem atrasasse pagava almoço. Eu estava ficando pobre, porque eu pagava almoço sempre em pé. Eu falei, não, eu acho melhor mudar essa forma de a gente lidar com essas questões. Aí um dia, ela marcou um horário, Cris, com uma pessoa, só que ela inverteu. Ela se enganou. Era marcada ao meio-dia, ela pensou que fosse às 11. Ela saiu da casa dela, e aí parou no farol, uma mulher com um bebê tropeçou e jogou a criança para frente. Sabe aquele tropeço que você vai para frente? Um bebê. A Renata foi, puxou o breque de mão do carro, sei lá como que ela fez isso, foi lá, pegou a criança e levou a criança e a mãe para o hospital, porque a criança estava machucada. Tá? Guarda essa história, Renata Charuti. Uma outra vez, o meu cunhado estava na Bela Cinta e caiu aquela marquise. Não sei se você lembra que pegaram 2 garotos. Meu cunhado, Sérgio, ouviu um barulho e saiu correndo. E ele tinha um macaco no carro dele, hidráulico, eu não sei, um macaco diferente. Ele conseguiu levantar o muro, porque essa criança estava sufocada. Chegou com o bombeiro e ele salvou essa criança. Era aniversário dela, dessa criança. Criança com 18 anos. Para os dois, eu fiz a mesma pergunta. Eu perguntei para eles, para os dois, o que vocês pensaram? Eles responderam a mesma coisa. Eu não pensei em nada. Só fiz. Porque se eles pensassem, eles seriam uma boa razão para não fazer. A gente sempre tem uma boa razão para fazer o que não quer fazer, né? Então, eles só agiram. Porque o meu cunhado podia pensar, alguém vai ajudar. A Renata pode ser um golpe. E aí eu usei uma imagem que eu tinha, que eu fico guardando imagem, eu gosto de guardar imagens que eu recebo e também palavras eu vou estudando. Daquele S do super-homem. Aquele S não é de super-homem, não sei se você sabe. Aquele S, na linguagem cliptoniana, quer dizer esperança. Então, eles trouxeram esperança através de um movimento que eles fizeram sem pensar. Então essa pandemia, a gente tem muitos super-heróis que apareceram. Um deles foi o profissional de saúde. Eu tinha medo de ir no mercado. E os enfermeiros saem todos os dias para enfrentar essa batalha. Então, acho que essa é uma boa inspiração para a gente fazer o nosso manifesto. Levar esperança para alguém. Eu tive depressão. E não foi fácil. E a minha depressão só acabou quando eu comecei a entender antes da pandemia. Primeiro que eu entendi que depressão é excesso de passado. Assim como ansiedade é excesso de futuro. Viver o presente é algo que chama presente, inclusive. Porque o passado é história. O futuro a gente não sabe. Viver o presente é importante. Então, o meu manifesto é viver o presente. E talvez alguma pessoa que esteja nos ouvindo possa ligar para alguém, porque às vezes uma ligação para saber como que você está pode fazer uma diferença danada na vida, porque você traz esperança. Uma ligação pode mudar o dia de alguém. Né? Você acha que agora a gente está quase terminando aqui esse bate-papo delicioso, porque vocês sabem que eu conheci o Daniel assim no LinkedIn. Eu olhei e falei assim, cara, vamos bater um papo e tal. E eu vi a pessoa incrível que é esse cara. Dá para vocês perceberem pelo que ele traz, pelo que ele fala. Muito obrigada por ter aceitado aqui meu convite para esse bate-papo que está sendo delicioso. Mas a gente está aí com poucos segundos para fechar. E você acha que a gente tem a capacidade de mudar o mundo? Olha, eu estou vendo o Pardini, eu não consigo levar o lixo na lixeira, por medo. Assim como eu também não. Olha que loucura, e os enfermeiros que saem todos os dias e viam as pessoas não acreditando na doença. Então o cara ia lá, ele podia levar a doença para a família dele, mas eles encararam tudo. Vai ter o dia da enfermagem agora, acho que todo mundo vai fazer uma homenagem para esses profissionais que foram espetaculares. E eu realmente não valorizava o trabalho deles. Acho que até eles são malucos, porque olha, o trabalho de ser enfermeiro, cara, não é fácil. Tem que ter muito propósito, né? Quando você fala de mudar o mundo, é assim, Cris. Um dia eu tive uma associação, eu tinha uma empresa, você sabe a história toda, não vou contar aqui para não cansar ninguém. E eu tinha algumas empresas que eu doava uma parte do nosso dinheiro com muita honra. E um dia eu contratei uma menina para cuidar, chamava ANDA, Associação Ninho das Águias. E aí a música do Beto Guedes me inspirou e o Beto Guedes deu a música dele para mim, para usar na associação. E um dia eu chamei a Daniela, uma menina incrível, Angelotti, para ser a diretora, porque ela tinha muita vocação. Eu falei, mas por que você quer ser diretora da ANDA? Eu quero mudar o mundo.
Eu falei, ele falou exatamente o que você perguntou. Eu falei, então, Dani, não vai dar certo. Porque você não vai conseguir mudar o mundo. Mas se você começar pelo teu vizinho, pela tua rua, pelo teu bairro, pela tua cidade, aí você vai pelo país, é pelo mundo. Começa pelo teu vizinho. A gente não consegue mudar nosso vizinho, às vezes nem sabe quem é o seu vizinho. Então, se a gente começar com o meu vizinho, nele é uma transformação, no outro. Tanto é que na minha palestra, eu falo, se eu tocar o coração de uma pessoa, já valeu, porque ela vai tocar o outro, toca o outro. É uma corrente, é aquela pedra que vai na água e se espalha. Então, acho que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar nosso vizinho, e o vizinho muda o outro, essa é a corrente do bem. Acho que pode ser uma grande transformação nesse manifesto. Por isso que o manifesto é visceral. A gente tem que gritar, porque a gente está vivendo um mundo muito esquisito. E eu falo para os pais que nos ouçam agora ou na gravação, 5 pessoas que estão ao nosso redor, que eles influenciam o nosso comportamento. 5 pessoas, para o bem ou para o mal, influenciam de alguma maneira. Então, os pais não têm que se preocupar só com os filhos dele, tem que se preocupar com os amigos do filho dele. Porque esse problema não é o seu filho, que ele é legal como você é, mas os amigos dele podem fazer uma grande interferência na educação que você está passando para eles. Você sabe, quando eu falo de mudar o mundo, eu gosto muito daquele círculo de influência e o círculo de preocupação, né? Então, por exemplo, mudar o mundo significa com as minhas melhores atitudes. Eu saí de casa com a intenção de fazer o meu melhor. Eu consigo mudar o meu mundo e a partir dele eu crio uma ressonância no meu mundo. A partir das pessoas que eu vou encontrar, a partir do sorriso que eu vou dar no meio da rua, a partir do cumprimento da velhinha, a partir do cumprimento para a criança, do abanar a mão. Meu marido morre de rir porque a gente está em algum lugar externo, passa uma criança e eu... né? Ele fala assim, mas tem criança que responde, tem criança que não responde. Ele fala, você nunca vai desistir disso? Eu quero mudar o mundo que está à minha volta. Eu sou uma pessoa simpática para todas as pessoas. Então eu consigo mudar este mundo a partir das minhas ações. Então, e é com esse propósito, né, que eu vou para dentro das empresas. Então, assim, quando eu vou para dentro das empresas, eu tenho que ser coerente no meu falar e agir. E convido as pessoas a virem junto comigo nessa coerência. Então, quando eu mudo a mim mesmo, como foi que a gente falou lá no começo, né? Que Gandhi falou, você quer mudar o mundo? Mude a si. Então, o meu convite para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente está quase terminando o nosso tempo aqui, comece com você, né? Para depois a gente conseguir mudar um pouquinho, depois muda, vai tirando as cascas e aí a gente vai abrindo o coração para o universo, para que ele nos atenda e traga abundância para todos nós. Só que aí, só da minha parte, né, como uma história, eu gosto sempre de contar muitas histórias, a gente tem que resistir a algumas coisas. Você falou da criança aqui, eu também sou igual, eu cumprimento todo mundo, ajudo, é uma coisa meio da minha natureza. E aí tem uma história que eu gosto de contar, e de repente a gente pode finalizar, se você que comanda. Tem um cara tá andando ao lado de um rio, um sábio com um aprendiz, do lado de um rio. Aí esse sábio vê ai, caramba, como é que chama? Escorpião se afogando lá no rio. Ele vê aquele escorpião, ele sai correndo, pega um galho d'água, vai lá, o galho d'água e levanta esse escorpião. Quando ele pega o galho, o que acontece é que ele levanta aquele escorpião, escorre no galho e morde a mão dele. Ele grita e joga o escorpião pelo impulso dele, o susto, de novo para o rio. Esse aprendiz, eu assisti nessa cena, esse cara de novo sabe, vai lá, pega lá com o galho de novo, entendeu que não dá para levantar assim, de lado ele tira o escorpião do rio e salva o escorpião. Esse aprendiz vem daquela cena, chega para o sábio e fala, mas eu não entendi o que você fez, por que salvar esse escorpião? Um escorpião cruel, mau, ficou te picando, você tentando salvar a vida dele. E o sábio respondeu, o escorpião estava seguindo a natureza dele e eu estava seguindo a minha natureza. É um grande desafio, mas siga a tua natureza que eu vou seguir a minha também. Né? Sempre. Querido, que prazer imenso ter você aqui para esse bate-papo delicioso. Eu que agradeço. Isso aqui vai ficar gravado, vou levar para o meu YouTube. E que grande prazer. E a gente vai continuar se encontrando. Um grande beijo para você. E muito obrigado por quem esteve aqui conosco. Gratidão.
E até a próxima conversa, próximo bate-papo. Tchau, querido. Tchau, Cris. Obrigada. Obrigado, viu? Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.